A paz do Senhor a todos que estão assistindo esse devocional neste momento. Um devocional chamado Pão Espiritual. E vamos degustar mais um pouquinho da palavra que se encontra em 2 Crônicas 29, 15 e 17. E essa palavra, ela foi lançada sobre uma campanha na minha igreja que tocou bastante, impactou muito a minha vida. E eu quero dividir um pouco do que eu aprendi com essa palavra. O rei Acais, ele morre e deixa um reino cheio de idolatria, pessoas que idolatravam, inclusive ainda a serpente que Moisés tinha levantado lá no deserto para salvar aqueles que haviam sido mordidos pelas serpentes. Quando olhava para ela, eles se curavam, e no lugar de adorar o Deus Altíssimo que fez aquela maravilha, começaram a adorar a serpente e várias outras idolatrias naquele reino. E o rei Ezequias, ele herda esse reino, um rei idólatra, corrompido, mas ele decide mudar o rumo dessa história. Ele decide mudar o rumo daquela nação. E ele chama a responsabilidade para si. Ele restabelece o relacionamento com Deus. Ele ordena sacerdotes e levitas a purificar-se e a purificar também o templo. E depois que está tudo purificado, ele levanta e oferece holocaustos ao Senhor. E junto com o holocausto, um culto de louvor e adoração. E o que eu entendo por esta palavra é que o rei Ezequias, ele tinha uma lista. Era uma lista prioritária na vida dele. E eu fiquei parada para analisar quantas vezes nós fazemos lista de mercado. Muitas vezes nós fazemos lista do que nós queremos comprar. E eu parei para analisar quantas vezes nós fizemos listas para o que era realmente importante para Deus. Não, o importante para Deus não é idolatria, então vamos tirar a idolatria da nossa vida. O importante para Deus é jejuar, vamos jejuar. O importante para Deus é orar. E quantas vezes nós paramos para fazer esta lista de importância para Deus, do que é realmente importante para o nosso Deus. E isso, esse pensamento, ele impactou muito a minha vida essa semana. E o que eu pude parar para analisar é que a cerimônia que os sacerdotes eles faziam para se purificar era pegar o sangue do cordeiro, o cordeiro que era um holocausto ao Senhor, e passava aquele sangue no ouvido, no pé direito e na mão direita. E aquele ritual abençoador era para que ele não desviasse o pé dos caminhos do Senhor, nem a direção de sua mão, e não se tapasse os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Que os seus ouvidos estavam naquele momento destapados para ouvir o que Deus queria que ele fizesse e qual seria a ordenança de Deus para a sua vida a partir daquele momento. E eu parei para analisar que nós passamos também por uma cerimônia que o Filho de Deus, ele morre numa cruz e derrama o seu sangue para purificar os nossos pecados. Então, a gente não passou o sangue do Cordeiro só nos nossos ouvidos, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E eu, lembrando dessa cerimônia, eu pensei e parei para analisar quanto de nós estamos dando o real poder que exerce essa cerimônia em nossas vidas. Quantos de nós estamos dando a verdadeira importância para o que aconteceu naquela cruz do Calvário? O rei Ezequias, ele mudou sua herança hereditária. Ele abriu as portas do templo para o que era importante para Deus. E aqui, nesse contexto, as portas do templo é o ouvido. Ele abriu seus ouvidos o que era realmente para Deus, porque na palavra do Senhor, o rei Ezequias fala que os seus pais fecharam o ouvido para ouvir o que realmente Deus queria. E quando ele destapa os seus ouvidos, ele olha que o importante para Deus é santificar, purificar, prestar culto com muito louvor e adoração. E o que é importante para Deus, certamente é o melhor para todos nós. O rei Ezequias, ele muda a história dele. Ele resolveu não viver uma herança corrompida do seu pai.
uma herança idólatra do seu pai. Ele viu as consequências do reino, do rei Acais, que era seu pai. E ele não quis essas consequências para a vida deles, e ele muda toda a história. Quantos de nós estamos dispostos a mudar a nossa história? Quantos de nós estamos dispostos a dizer não ao mundo e viver para o que realmente é importante para Deus? E isso veio me questionando todos os dias, desde o momento em que eu li essa palavra. E é interessante porque o rei Ezequias, ele vive o mundo idólatra. A casa dele é idólatra, mas ele decidiu mudar a sua história. O poder da prioridade é nosso. E o que vamos fazer para priorizar o que realmente é certo? Shalom Adonai.